A cidade de Jericó, com suas imponentes muralhas e grande fortaleza, parecia intransponível. Ela era conhecida por sua força, seus muros que pareciam desafiar o próprio céu. Mas o que a fé pode fazer quando a razão diz que nada pode ser feito? Jericó estava no caminho do povo de Israel e Deus tinha um plano para destruí-la. O comandante Josué, com a liderança divina e a confiança do povo, estava prestes a testemunhar um milagre que mudaria a história. Mas como Deus faria isso? Como um exército sem máquinas de guerra, sem armas de cerco, sem poder militar, poderia enfrentar uma cidade fortificada? A resposta está naquilo que muitos consideram impossível: a fé. E foi com essa fé que os israelitas marcharam, um passo de cada vez, contra as muralhas de Jericó. Antes de começarmos a história, quero pedir que você se inscreva no canal e ative as notificações. Não perca a chance de testemunhar a grandeza de Deus através dessa história incrível. Dê o seu like, compartilhe com os amigos e continue conosco nesta jornada de fé e milagres. Vamos descobrir juntos o poder que reside em crer no impossível. A tensão no acampamento de Israel era palpável. O povo estava parado, em silêncio, observando Jericó à distância. As muralhas imponentes, com suas pedras maciças e torres, pareciam quase zombar de qualquer tentativa de conquista. Aqueles que haviam presenciado a travessia do Mar Vermelho, aqueles que viveram os milagres de Deus durante o Êxodo, agora enfrentavam um novo desafio. O objetivo de Deus era claro: Jericó precisava ser tomada, mas a maneira como isso aconteceria estava além da compreensão humana. Josué, agora líder de Israel após a morte de Moisés, estava com a responsabilidade de conduzir esse povo em uma nova fase de suas vidas. Ele havia sido instruído por Deus em segredo e o plano estava traçado. A cidade seria tomada não por forças militares, mas pela obediência à palavra divina e pela fé inabalável no poder de Deus. Naquela noite, antes do início da missão, Josué se retirou para orar. Ele buscava a orientação do Senhor, pedindo força e sabedoria para enfrentar o impossível. Foi durante essa oração que Deus apareceu a ele dizendo: "Veja, entreguei em suas mãos a cidade de Jericó, seus reis e seus valentes. Vocês marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias, e no 7º dia marcharão 7 vezes. Quando soarem as trombetas, o povo gritará e as muralhas cairão." Josué, com a confiança renovada, reuniu os oficiais e compartilhou a instrução divina. Eles estavam prontos para enfrentar o desafio, mas o modo como isso seria feito ainda parecia estranho aos olhos humanos. Marchar ao redor da cidade em silêncio, sem atacar, sem lançar uma única flecha, era uma estratégia incomum. Mas a fé de Israel foi posta à prova, e era exatamente isso que Deus queria: uma demonstração de confiança total em sua palavra. No primeiro dia, o povo de Israel se alinhou em torno das muralhas de Jericó, com os sacerdotes à frente carregando a Arca da Aliança. Eles marcharam em silêncio, enquanto as trombetas dos sacerdotes soavam uma melodia solene. Nada aconteceu. Nenhuma reação das muralhas, nenhum movimento nas torres de Jericó. Mas a fé não se abalou. Ao contrário, o povo seguiu as ordens de Josué com disciplina, marcando o ritmo de uma caminhada de fé. Nos dias seguintes, a rotina foi repetida. Marchavam ao redor da cidade sem dizer uma palavra, com os olhos fixos nas muralhas. Durante esses dias, a tensão só aumentava. O povo de Jericó provavelmente observava de suas torres, perguntando-se o que significava aquele comportamento estranho. Será que estavam se preparando para um cerco tradicional, ou talvez para um ataque direto? No entanto, não houve movimento, exceto pela marcha silenciosa e constante de Israel. A questão que pairava no ar era:
por que Deus pediu que agissem assim? Por que marchar em silêncio, sem qualquer demonstração de força militar? A resposta estava na lição que Deus queria ensinar. A fé não é sobre agir segundo o que vemos, mas sobre obedecer àquilo que Deus ordena, mesmo quando a lógica humana não faz sentido. E foi nesse contexto de obediência radical que algo extraordinário começou a acontecer dentro do coração do povo. A fé deles estava sendo refinada, moldada para um momento de maior desafio, o momento em que Deus finalmente demonstraria seu poder de maneira inconfundível. No sexto dia, as muralhas de Jericó pareciam tão firmes como no primeiro. Não havia sinais de que algo estava prestes a mudar. O povo estava cansado, talvez frustrado, mas a fé de Israel nunca vacilou. As promessas de Deus eram claras e estavam sendo cumpridas passo a passo, com cada marcha. Algo estava se preparando. E no sétimo dia, a grande revelação estava prestes a acontecer. O sétimo dia chegou, e com ele, o momento decisivo. O povo de Israel estava em posição, prontos para o que seria a última marcha ao redor das imponentes muralhas de Jericó. Josué, que havia liderado o povo com confiança e fé, agora estava diante de uma das provas mais grandiosas da história de Israel. Deus havia instruído que este fosse o dia da vitória final, o dia em que Jericó cairia, não pelas mãos de guerreiros, mas pela força da fé e da obediência. Ao amanhecer, o povo de Israel estava em formação, com os sacerdotes carregando a arca da aliança na frente, seguido pelos soldados e pelo restante do povo. As trombetas de prata estavam prontas para tocar e a expectativa era palpável. Todos sabiam que o momento mais importante da jornada estava prestes a acontecer. Como em todos os outros dias, começaram a marcha. Cada passo dado parecia mais pesado que o anterior, mas a confiança em Deus estava fortalecendo o coração de cada israelita. A cidade de Jericó, com suas muralhas de pedra, ainda parecia impossível de conquistar. Mas a fé de Israel não era baseada no que viam, mas no que acreditavam ser a promessa de Deus. Foram dados 7 voltas ao redor da cidade, e cada uma delas parecia mais silenciosa e cheia de expectativa que a anterior. Nada parecia acontecer, exceto o som das trombetas e o passo firme de milhares de pessoas. Jericó, aparentemente, não estava tremendo, nem as muralhas estavam se movendo. No entanto, os israelitas sabiam que algo estava prestes a acontecer. Algo grandioso que ultrapassaria toda a compreensão humana. Chegou o momento final. Josué levantou sua mão e deu a ordem: gritem, porque o Senhor entregou a cidade em suas mãos. O povo, em uníssono, levantou a voz em um grito de fé e vitória, um grito que ressoou como um rugido de confiança no poder de Deus. E naquele exato momento, algo extraordinário aconteceu. As trombetas soaram como nunca antes. O som reverberou por toda a cidade de Jericó e, em seguida, um estrondo surdo foi ouvido, como um terremoto vindo de dentro das próprias muralhas. As pedras, que pareciam firmemente arraigadas à terra, começaram a tremer. As muralhas, que haviam sido consideradas imbatíveis, começaram a rachar. Um dos maiores milagres da história bíblica estava em curso diante dos olhos maravilhados de todos. O que aconteceu em seguida foi algo além da imaginação. As muralhas de Jericó simplesmente começaram a desmoronar. Não havia força humana nem arma que pudesse destruir aquelas fortificações. No entanto, pela fé, pela obediência e pela confiança inabalável nas promessas de Deus, as muralhas caíram e a cidade foi entregue a Israel. Não foi um exército de homens que derrubou as muralhas, mas o poder de Deus que agiu em resposta ao grito de fé do povo.
Josué, olhando para as ruínas da cidade, soube que a vitória não tinha sido conquistada pelos seus próprios esforços, mas pela fidelidade e poder de Deus. O povo de Israel, agora vitorioso, avançou para tomar a cidade, mas sabia que o verdadeiro vencedor era o Senhor, que havia cumprido sua promessa. A queda de Jericó não foi apenas uma vitória militar, mas um testemunho do poder de Deus para fazer o impossível acontecer. A fé de Israel, embora testada e desafiada, foi recompensada de maneira sobrenatural. Jericó caiu não por força humana, mas pela força divina, que se moveu quando o povo confiou plenamente na palavra de Deus. Enquanto os israelitas marchavam em direção ao centro da cidade conquistada, eles perceberam algo mais profundo. Deus havia agido porque eles confiaram porque acreditavam que Ele era fiel. A lição era clara. A fé verdadeira não é movida por circunstâncias, mas pela certeza de que Deus é poderoso para fazer o impossível. Após a queda de Jericó, o povo de Israel estava em um estado de êxtase. A vitória parecia um reflexo direto da promessa de Deus e da fidelidade do povo em obedecer a cada instrução, mesmo que aquelas ordens parecessem desconcertantes. No entanto, como em todos os momentos de grande vitória, a lição mais importante não estava na conquista em si, mas nas consequências da obediência e nos princípios espirituais que surgem quando se vive pela fé. Jericó, agora em ruínas, simbolizava a primeira grande vitória de Israel na Terra Prometida. A destruição da cidade não foi apenas física, mas também espiritual. Deus havia dado instruções claras sobre o que deveria ser feito com os despojos da cidade. Tudo o que houver na cidade será consagrado ao Senhor, disse ele a Josué. Nada deveria ser levado como loot ou tesouro pessoal. Tudo deveria ser queimado ou consagrado. As riquezas de Jericó não eram para o benefício humano, mas para a honra de Deus. Essa instrução, aparentemente simples, era uma forma de lembrar ao povo que a vitória não era deles, mas de Deus. Não deveriam se esquecer de que tudo o que tinham, tudo o que conquistassem, deveria ser consagrado ao Senhor. E mais importante ainda, a vitória não era para ser atribuída ao esforço humano, mas ao poder divino que havia se manifestado. No entanto, nem todos os israelitas estavam dispostos a seguir essas instruções à risca. A história de Acã é uma das mais trágicas dessa conquista. Ao invés de seguir a ordem de Deus, Acã, um homem do povo de Israel, tomou para si alguns dos despojos da cidade. Ele escondeu um manto babilônico e algumas moedas de ouro, desejando que o tesouro fosse seu. Esse ato de desobediência, por mais pequeno que parecesse aos olhos de um homem, teve consequências devastadoras para toda a nação. Quando os israelitas avançaram para a próxima cidade, Ai, o que parecia ser uma vitória fácil, se transformou em uma derrota humilhante. O exército de Israel foi derrotado e Josué, perplexo, se prostrou diante de Deus, perguntando por que a vitória havia sido retirada. Foi então que Deus revelou a Josué o pecado de Acã. Ele havia quebrado a ordem divina, trazendo maldição sobre todo o povo. A história de Acã é um lembrete severo de que a obediência a Deus não é opcional, nem uma sugestão. A desobediência, mesmo em algo aparentemente pequeno, pode afetar não só o indivíduo, mas toda uma comunidade. A lição de Jericó não estava apenas em marchar ao redor das muralhas e ver a vitória sobrenatural de Deus, mas também em entender que a obediência a Deus traz bênçãos, enquanto a desobediência traz consequências inevitáveis. Deus instruiu Josué a lidar com o pecado de Acã de maneira séria. Após descobrir o ato de desobediência, Acã e sua família foram punidos severamente.
A cidade de Ai foi tomada, mas agora com uma lição profunda gravada no coração do povo. As vitórias não vêm sem compromisso com a obediência. O pecado individual pode afetar todos ao redor, e somente ao seguir as ordens de Deus é que as bênçãos verdadeiras se manifestam. Além disso, a queda de Jericó ensinou algo crucial sobre a natureza do relacionamento de Israel com Deus. Cada vitória que o povo alcançava, não importando o quão difícil fosse, era uma oportunidade para refletir sobre a fidelidade de Deus. A queda das muralhas foi, sem dúvida, um milagre, mas também uma demonstração de que, quando o povo confia em Deus e segue seus mandamentos, não há muralha que seja intransponível, não há desafio que seja impossível. Em momentos de dificuldade e quando as muralhas da vida parecem intransponíveis, a história de Jericó nos ensina que a confiança em Deus e a obediência a seus caminhos são a chave para a vitória. É fácil olhar para as barreiras físicas ou emocionais e duvidar, mas quando confiamos na palavra de Deus e agimos segundo sua vontade, não importa o quão grandes sejam os obstáculos. As muralhas, assim como as de Jericó, cairão. A queda de Jericó também nos desafia a examinar nosso próprio coração. Deus exige que sejamos fiéis e obedientes, não apenas nas grandes vitórias, mas nos detalhes diários. Ele não deseja apenas nossa obediência nos momentos grandiosos, mas também nos momentos mais íntimos da nossa vida. O que fazemos nos pequenos detalhes reflete nossa fidelidade a Deus em tudo. Enquanto a cidade de Jericó caía diante dos olhos de Israel, outro aspecto da história começava a se revelar: a maravilhosa graça de Deus. Jericó, embora fosse um símbolo da oposição ao plano divino, também se tornava um palco para um ato surpreendente de misericórdia e redenção. Nesse contexto de destruição, uma figura inesperada se ergueu: Raabe, a prostituta de Jericó. Raabe era uma mulher com um passado que, aos olhos da sociedade, a tornava impensável como candidata a algo maior. Mas como Deus tem o poder de transformar as vidas mais quebradas e arruinadas, Ele a usou de maneira surpreendente. Quando os 2 espiões de Israel entraram secretamente na cidade de Jericó, foi ela quem os escondeu e os protegeu, ajudando-os a escapar dos soldados de Jericó. Ela não apenas os escondeu, mas também fez uma aliança com eles, pedindo que quando a cidade fosse destruída, ela e sua família fossem poupados. O que levou Raabe a agir assim? Foi a fé. Quando ela ouviu falar do Deus de Israel, de suas vitórias sobre os egípcios e outros povos, ela creu. A fé de Raabe não estava baseada em sua identidade, nem em sua posição social, mas no conhecimento do poder de Deus. Ela reconheceu o Deus de Israel como o verdadeiro Deus, e essa fé a levou a tomar uma decisão ousada e corajosa, salvando os espiões e, por consequência, salvando sua vida e a de sua família. Deus, como sempre, não olha para as aparências ou o passado de uma pessoa, mas para o coração e a fé que ela tem nele. A misericórdia de Deus se estendeu a Raabe, e a cidade que estava sendo destruída foi, paradoxalmente, o lugar onde o Senhor trouxe redenção para ela. Ao seguir as instruções dos espiões e colocar um cordão vermelho na janela de sua casa, ela demonstrou sua obediência à palavra que lhe foi dada. E foi por essa obediência, aliada à sua fé, que ela foi salva. Raabe, a mulher que era vista como desprezível pela sociedade, se tornou uma heroína de fé e, mais surpreendente ainda, ela entrou na linhagem do próprio Messias. Ela é uma das ancestrais de Jesus, conforme vemos na genealogia de Mateus. A história de Raabe é uma clara demonstração de como a graça de Deus pode redimir até as vidas mais quebradas, transformando o que parecia irreparável em algo precioso aos olhos de Deus.
Ela nos ensina que a fé em Deus é o que traz a verdadeira mudança e que mesmo os mais improváveis podem ser usados para a glória de Deus. A graça de Deus foi demonstrada não apenas na salvação de Raabe, mas também na maneira como ele fez com que a vitória de Israel fosse possível. Deus não pediu que Israel dependesse de seus próprios recursos para conquistar Jericó. Ele pediu apenas que eles confiassem nele e obedecessem às suas instruções, por mais inusitadas que fossem. Ele mostrou mais uma vez que o seu poder não está em nossos esforços humanos, mas na nossa disposição de obedecer à sua voz. Em muitos momentos da vida, as muralhas de Jericó representam os obstáculos que parecem impossíveis de serem superados. Mas como Raabe, podemos encontrar redenção e misericórdia nas situações mais difíceis. Deus é capaz de transformar até as situações mais desesperadoras em oportunidades de vitória e transformação. E essa graça não é limitada a um povo ou a um período histórico. Ela se estende a todos nós. O ato de Raabe também nos ensina a importância de sermos agentes de redenção. Quando ela escondeu os espiões, ela não pensou apenas em sua própria salvação, mas também na salvação de sua família. Assim como ela intercedeu por sua família, somos chamados a interceder uns pelos outros. A fé de um pode ser a chave para a salvação de muitos. A história de Raabe nos desafia a agir com coragem, a tomar decisões ousadas e a ser instrumentos de Deus para a redenção daqueles ao nosso redor. Raabe também representa a misericórdia de Deus para com os marginalizados e os esquecidos. Ela não era uma israelita, nem uma mulher com uma vida sem máculas. Ela estava entre os piores da sociedade, mas Deus a escolheu, a usou e a colocou em um lugar de honra. Isso nos mostra que a graça de Deus não tem limites, e Ele pode alcançar e usar qualquer pessoa disposta a crer nele. À medida que Israel avançava para conquistar a terra prometida, a história de Raabe seria lembrada como um testemunho de como a fé e a obediência, combinadas com a graça divina, podem transformar uma vida e mudar destinos. Ela foi uma mulher transformada, não pela sua força, mas pela graça de Deus. E sua história ecoa até hoje como um símbolo de redenção para todos que creem. Após a vitória em Jericó, o povo de Israel estava em um estado de celebração, com a sensação de que nada poderia impedi-los de alcançar a terra prometida. Eles haviam testemunhado o poder de Deus de uma forma extraordinária, vendo as muralhas de Jericó caírem diante da fé e da obediência. Mas como muitas vezes acontece após uma grande vitória espiritual, o desafio seguinte estava logo à frente, e com ele a necessidade de aprender ainda mais sobre confiar em Deus, mesmo diante da adversidade. O primeiro obstáculo que Israel enfrentou após Jericó foi a cidade de Ai. Ai parecia ser uma vitória fácil em comparação com a cidade fortificada de Jericó. Era uma pequena cidade sem grandes muralhas ou defesas impenetráveis. O exército de Israel estava confiante e Josué, com a sabedoria adquirida da experiência em Jericó, sabia que a vitória era possível. Contudo, o que se seguiu foi uma derrota humilhante. O exército israelita foi derrotado e 36 homens foram mortos. Josué, perplexo, se prostrou diante de Deus, questionando o motivo da derrota, já que eles haviam agido conforme o plano de Deus em Jericó. A resposta de Deus foi clara e direta: Israel pecou. A derrota foi um reflexo de um pecado oculto no acampamento de Israel, e aquele pecado precisava ser tratado antes que a vitória pudesse ser retomada. Deus revelou a Josué que o pecado de Acã, que havia tomado para si alguns despojos de Jericó, era a causa do fracasso em Ai. A desobediência de Acã havia causado a derrota, e a culpa estava sobre toda a nação.
Josué então ordenou que Acã e sua família fossem trazidos à frente e a culpa foi tratada com seriedade. A derrota em Ai foi uma lição dura para Israel. A desobediência de um pode afetar a todos. Mas, assim como a queda de Jericó foi uma demonstração do poder de Deus, a vitória sobre Ai também seria um testemunho de como a justiça e a obediência poderiam trazer restauração. Depois que o pecado foi tratado, Israel voltou a avançar. Dessa vez, Josué seguiu as instruções divinas cuidadosamente. O exército de Israel atacou Ai com uma estratégia inteligente e bem coordenada, e a cidade foi tomada. A lição foi clara. A obediência a Deus é crucial, não apenas nas vitórias, mas também nas derrotas. Cada passo dado pela fé é importante, e o pecado nunca deve ser ignorado, pois ele pode ser um obstáculo no caminho da conquista. A história de Ai também trouxe à tona uma lição fundamental sobre como Deus usa nossas derrotas para nos ensinar a confiar nele mais profundamente. A derrota em Ai não foi o fim da história, mas uma oportunidade de crescimento. Às vezes, é nas nossas falhas e nos nossos momentos de fraqueza que aprendemos as lições mais valiosas. Quando a vitória de Jericó foi seguida pela derrota, em Ai, o povo de Israel teve a chance de se humilhar, buscar o perdão de Deus e renovar sua confiança nele. Essa dinâmica de vitória e derrota é uma parte constante da jornada de fé. Todos nós enfrentamos momentos de sucesso e momentos de falha. Às vezes, o que parece ser uma grande vitória pode ser seguido por um desafio inesperado. No entanto, a verdadeira vitória não é medida pela ausência de dificuldades, mas pela capacidade de confiar em Deus, aprender com os erros e continuar avançando. Após a vitória sobre Ai, o povo de Israel seguiu em direção ao centro da Terra Prometida, enfrentando mais desafios, mas agora com uma confiança renovada em Deus. Eles haviam aprendido a lição de que, sem a orientação de Deus, sem a obediência a seus mandamentos, não poderiam avançar. Deus os guiava, mas eles precisavam andar nos seus caminhos para alcançar o que ele havia prometido. A história da conquista de Israel na Terra Prometida é, em muitos aspectos, a história de nossa própria jornada de fé. Enfrentamos desafios e obstáculos, vitórias e derrotas, mas a mensagem central é que, com Deus ao nosso lado, sempre podemos vencer. As muralhas de Jericó, que pareciam intransponíveis, caíram não pela força humana, mas pela fé no poder de Deus. Assim, as muralhas que encontramos em nosso caminho, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas, também podem cair quando confiamos plenamente em Deus. Deus nos chama a viver pela fé, a andar na obediência, a tratar nossos pecados com seriedade e a confiar que em todas as circunstâncias Ele está conosco. A história de Jericó, com suas lições de fé, obediência, justiça e graça, nos lembra que o Senhor é capaz de fazer o impossível acontecer quando estamos dispostos a confiar nele e seguir seus caminhos, por mais desafiadores que sejam. Após a vitória em Ai, Israel avançou com confiança em direção à Terra Prometida. As batalhas estavam longe de terminar, mas a queda de Jericó já havia deixado um legado de fé, obediência e coragem que ecoaria por gerações. Jericó não foi apenas a primeira cidade conquistada, mas também um símbolo do poder de Deus para fazer o impossível acontecer, para destruir as barreiras que o mundo considera intransponíveis. A história de Jericó seria lembrada como a base de toda a conquista, a partir da qual Israel viu o poder de Deus em ação e como sua obediência ao Senhor trouxe o cumprimento das promessas feitas a seus antepassados. A vitória em Jericó também foi uma lição profunda sobre a necessidade de depender completamente de Deus, especialmente nas batalhas espirituais da vida.
Os israelitas haviam aprendido que, sem a orientação divina, sem a fé em sua palavra e sem a obediência a seus comandos, qualquer conquista seria impossível. Deus tinha uma estratégia única para cada batalha, e ele esperava que seu povo seguisse suas instruções ao pé da letra. A queda de Jericó não foi apenas uma grande vitória militar, foi uma demonstração de como Deus, em sua infinita sabedoria, pode usar métodos que não fazem sentido para o entendimento humano. Marchar ao redor de uma cidade durante 7 dias, em silêncio, parecia um plano impensável. Mas foi exatamente essa obediência ao que parecia irracional que trouxe a vitória. A lição aqui é clara. Muitas vezes, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e os métodos de Deus não são os nossos métodos. Mas quando confiamos nele, podemos ver milagres extraordinários acontecerem. Além disso, o comportamento de Raabe em Jericó se tornou um exemplo duradouro de fé e coragem. Ela, uma mulher fora dos padrões da sociedade, foi escolhida por Deus para ser uma heroína da fé. Sua história nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Não importa qual seja nosso passado ou nossa posição na sociedade, se nos voltarmos para Deus com fé, Ele pode nos usar para cumprir seus propósitos. Raabe não só foi salva, mas se tornou parte da linhagem do próprio Messias. Isso nos lembra que a graça de Deus não tem limites e que Ele pode transformar vidas quebradas em algo precioso para seu reino. O legado de Jericó também nos ensina sobre as consequências da desobediência. O pecado de Acã e as tragédias que se seguiram mostraram que a justiça de Deus é séria e não pode ser ignorada. Mesmo que Deus tivesse concedido uma vitória maravilhosa ao povo de Israel, o pecado escondido no acampamento teve que ser tratado. Deus não só abençoa, mas também disciplina, e sua disciplina visa sempre restaurar e purificar. O pecado de Acã é um lembrete de que em nossa caminhada de fé é essencial que tratemos o pecado com seriedade e busquemos a santidade em todas as áreas de nossas vidas. Em muitos aspectos, Jericó é um reflexo das batalhas que enfrentamos em nossa própria vida espiritual. Todos nós enfrentamos muralhas, sejam elas de medo, insegurança, dúvida ou pecado. Às vezes, essas muralhas parecem intransponíveis, como as de Jericó. Mas como o povo de Israel, somos chamados a marchar pela fé, a confiar em Deus e a seguir seus caminhos, mesmo quando não entendemos o plano. E quando obedecemos a Deus e agimos pela fé, Ele é capaz de fazer o impossível acontecer. A queda das muralhas de Jericó também ilustra o princípio de que a vitória final não depende de nossa força, mas do poder de Deus. As muralhas caíram não por causa de um grande exército ou de estratégias humanas, mas porque Deus agiu. Deus usou os pequenos, os humildes e os obedientes para mostrar que Ele é o único capaz de alcançar grandes vitórias. Ele sempre estará conosco, nos guiando e nos capacitando, se estivermos dispostos a confiar nele. À medida que Israel avançava para tomar a terra prometida, a lição de Jericó os acompanhava. A verdadeira vitória vem de confiar em Deus, de ouvir sua voz e de obedecer a seus mandamentos, mesmo quando a batalha parece impossível. Eles haviam aprendido a importância de depender de Deus, e isso os capacitava a enfrentar os desafios seguintes com fé renovada. A história de Jericó é uma história de fé, obediência e poder divino. É a prova de que, quando confiamos em Deus, não há muralha que seja grande demais, não há obstáculo que seja intransponível. A vitória de Israel sobre Jericó foi apenas o começo de uma jornada de conquistas, mas ela estabeleceu as bases para tudo o que viria depois. E para nós, essa história continua sendo um testemunho de como, com Deus ao nosso lado, podemos conquistar qualquer coisa.
As muralhas que encontramos em nosso caminho podem cair, assim como as de Jericó, quando confiamos plenamente em seu poder e seguimos sua vontade.